E aí pessoas, bom, então você que comprou aquelas placas RX da série 500 ou 400 na AliExpress, fez aquele unboxing, testou, estava tudo funcionando, ligou o computador sem problemas algum, mas foi fazer o teste em um jogo e ela estava com a temperatura extremamente alta, quase fritando um ovo. O que fazer? Bom, esse vídeo é para você. Antes de mais nada, eu gostaria de recomendar dois vídeos aqui do meu canal. Um deles é limpando a placa de vídeo de RX 570 que eu comprei. Lá eu dou algumas dicas de o que fazer e quando fazer. E o outro vídeo é um vídeo mais recente do MSI Afterburner, um programa para exibir informações dos jogos na tela. Também é um vídeo interessante porque eu vou usar tanto as informações do primeiro vídeo da RX 570 quanto desse MSI Afterburner aqui nesse vídeo. Então, se vocês puderem dar uma olhada lá, isso até facilita no caso que você tenha alguma dúvida, alguma pergunta de como fazer. E é isso, confira lá. Primeiramente aqui, então, eu vou mostrar para vocês o software da AMD que você tem que baixar. O nome dele é o Adrenalin 2020. É a versão mais nova que saiu, não faz nem 2 semanas. Você vai procurar ele no Google, provavelmente vai ser a primeira ou a segunda pesquisa. No meu caso foi a segunda. Você vai pegar esse site, clicar ali em baixar agora e ali vai escolher a sua placa de vídeo. No caso essa aqui é uma Radeon 500 Series, aí você vai escolher a 570. Caso da seja 400, você escolhe a série 400 e o modelo dela, 470 ou 480. Após isso você vai escolher a versão do Windows, no meu caso é o Windows 10, 64 bits, e colocar para baixar, obviamente. Após isso é um processo de instalação normal. Você vai descompactar ele, depois ele vai começar a instalar sozinho, até que ele instalou e ficou dessa forma aí. É um programa bem mais novo, o layout dele está muito mais bonito e diferente do que era antes. É o software que a gente vai usar no computador e nesse vídeo também, são os drivers da AMD, além de outras funcionalidades. Antes de mais nada, eu gostaria de mostrar para vocês a temperatura que a minha placa de vídeo está conseguindo, a RX 570. Está ficando entre 77 e 78 graus, sem controle algum e com o gabinete fechado, uma situação muito ruim para a placa de vídeo. O que vamos fazer no software da AMD é ir ali na parte de desempenho, clicar em ajustando. Aqui são os ajustes globais, tem como você fazer ajustes para jogos específicos e também o ajuste geral, que é chamado ajuste global. Você vai clicar na parte ali central de ajuda e colocar em manual. Após isso vai ter a opção ali controle avançado. Você vai ativar essa função, que é a função de controlar o fan. Você vai controlar quando ele será ligado e a velocidade que ele vai ter em determinada temperatura. Então você vai descer um pouco, vai aparecer esse gráfico para vocês, mas você vai descer um pouco, clicar ali abaixo em controles de ajuste fino e aqui você pode alterar do jeito que você mais se interessar. No caso, o que eu fiz foi o seguinte, eu coloquei basicamente a velocidade do fan de acordo com a temperatura, só não no primeiro, que eu coloquei um pouco mais. Então, se a temperatura está a 30, eu coloquei que o fan ia girar a 40%. Se a temperatura estava em 50, eu coloquei que o fan ia girar a 50%. Se estivesse a 63, eu coloquei 60%. Depois, se estivesse a 75, a 70%. E finalmente, se estivesse a 85, eu coloquei para o fan girar a 80%. Após isso, você só precisa clicar em aplicar, que as mudanças já serão feitas e você já poderá testar para ver se alterou alguma coisa no desempenho. Fiz de novo então o benchmark no Assassin's Creed, que você pode fazer um benchmark da sua preferência, e a temperatura ali deu uma queda em torno de 4 a 5 graus. Lembrando que o gabinete está fechado. Como eu disse, você pode alterar essa velocidade do fan da forma que você quiser. O problema acontece porque com maior velocidade, maior barulho. Essas placas da AMD fazem muito barulho mesmo.
Então vou mostrar para vocês agora, colocando ali, por exemplo, a 85 a 90% da rotação. Vejam só como fica o barulho. Talvez na gravação não dê para perceber tanto, mas esses fãs fazem muito barulho. Então não recomendo que você coloque uma velocidade de rotação muito alta, não só por barulho também, mas porque você acaba com a duração do fã. Ele vai ter uma longevidade reduzida. O que você pode fazer para ajudar a diminuir mais ainda a temperatura e ainda assim não precisa mexer tanto com os fãs mais do que eu já mexi, é fazer o undervolt. Como o próprio nome já diz, ele está lidando com voltagem, então a partir daqui já é uma coisa que você deve fazer somente se você já tiver um pouco de noção. Dê uma procurada sobre o que é undervolt na internet. Não é um bicho de 7 cabeças, mas eu recomendo que você vá indo com calma para não fazer nenhuma besteira. Então a opção de undervolt fica ao lado da opção de controlar o fã. Você deve clicar ali em ajuste de CPU e ativar. Depois você também deve ativar o controle avançado e aí vai aparecer a frequência da GPU e aí você vai clicar ali na parte de tensão e ativar também. Aqui é onde a gente vai mexer com undervolt. Vocês vão ver 8 botões, mas o primeiro deles é o estado atual, então só contam 7. Você vai contar os 7 estados e a gente vai mexer com o último dos estados, que é onde a placa de vídeo encontra a frequência máxima dela. Aqui você vai alterar o número que estiver aparecendo, no meu caso era 1150, para o número 20 ou 30 milivolts menor. Então eu coloquei aqui 20 menor, né? Fui para 1130 e eu vou testar para ver como é que vai se sair. Fiz de novo o benchmark no Assassin's Creed, porque eu gosto de ser o diferentão, então eu tentei um jogo que as pessoas ainda não tentaram. A temperatura não mudou tanto assim, ela mudou cerca somente de 1 grau. Então eu vou tentar baixar um pouco mais, eu vou colocar 1110. Abaixei mais 20 milivolts dessa vez para ver como que vai ficar. Sempre façam esses testes de benchmark, vocês podem ir reduzindo de 20 em 20 ou de 30 em 30, mas tomem cuidado porque alguma hora pode dar artefato, isso significa que não está estável. Sempre façam um teste para ver se está estável a configuração ou não. Como eu sou um pouco mais conservador e eu não quero fazer nada muito agressivo, o número que eu escolhi aqui para deixar tranquilo tanto de temperatura quanto de barulho foi o 1090. Eu sei que muitas pessoas conseguem menos do que isso, mas eu prefiro ser mais conservador mesmo e não tentar forçar tanto assim. Até porque se você descer muito esse número, vai começar a dar não só artefato, mas pode dar também stuttering. Então eu prefiro manter meu desempenho e também a temperatura baixa. E aí está a temperatura que ficou ali cerca de 69 a 70 graus. Uma diferença praticamente de 7 graus do começo do vídeo. Outra dica que eu posso dar para vocês é voltar ali na parte de controle de fã, você vai descer um pouco, na parte de ajuste de potência você vai ativar esse ajuste de potência e deixar no máximo a barrinha. Isso também pode ajudar a você fazer o undervolt, porque caso você limite a potência da placa, também pode causar um problema de stuttering ou algum mau desempenho. Então eu recomendo que você coloque essa barrinha aí no máximo. E vocês viram, certo, que a temperatura ficou em 69 a 70 com tampa e agora eu resolvi testar sem tampa. Então ficou 65 graus a 66 sem tampa, uma diferença de 11 graus. Então cada uma das atitudes que eu tomei fez uma pequena diferença que resultou em uma grande diferença no final. Agora você pode estar pensando, então o segredo não foi nem fazer o undervolt, nem mexer na ventoinha. O segredo foi tirar a tampa. Quando você tirou a tampa, abaixou ali cerca de 4 ou 5 graus. Mas não é bem assim. Eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou deixar tudo desconfigurado do jeito que a AMD deixa em estoque, default, e vou voltar ali a fazer o benchmark sem a tampa e mostrar para vocês que olha, 75, 76 graus no benchmark.
Então o problema não é só resolvido tirando a tampa, o problema é resolvido fazendo cada um desses passos que eu fiz. No final, os três deram um resultado de 11 graus de diferença, o que para mim já é muito, mas você pode conseguir ainda mais. E por fim, eu volto aqui no software da AMD, o Adrenalin, e vou salvar o perfil. Vou deixar aqui salvo para que se algo aconteça, eu já tenha ele em mãos e eu não preciso ficar fazendo essas configurações de novo. É uma coisa bem simples e uma funcionalidade bem legal. E mais uma coisa, eu tenho também aquela RX 480. Vou testar também para vocês aqui e mostrar se eu consigo essa alteração tanto nas placas de vídeo da série 500 quanto das 400. Esse primeiro teste sem configuração nenhuma não foi muito bom porque ela já começou uma temperatura muito elevada, cerca de 75 a 76 graus, então já estava demais, mesmo no comecinho do benchmark. E o benchmark por algum motivo travou, não sei porquê, talvez por conta da alta temperatura que ela estava atingindo ou também um bug qualquer. O que importa é que a temperatura estava muito alta. Então eu basicamente fiz a mesma configuração que eu tinha feito na RX 570. Eu peguei aqui a velocidade dos fãs, eu comecei aqui até do final, eu alterei já o ajuste de potência para a barra máxima. Depois eu fui ali na velocidade dos fãs em controle de ajustes finos e alterei para aquela escala 40, 50, 60, 70 e 80, do mesmo jeito da RX 570. E aí também já fui ao lado no controle de tensão e já fiz o undervolt também. Então eu fui em configurações avançadas e também tensão manual. E alterei de 1150, que também é o valor dessa RX 480, e coloquei 1100. No caso não coloquei 1090 e coloquei 1100. E olha só como ficou, bem parecido com o caso da RX 570. Não desceu tanto assim, mas ficou em torno ali no máximo de 70 graus, o que também já é muito legal. Eu posso descer sempre mais esse número, mas eu teria que aumentar um pouco a velocidade do fan e também tentar um undervolt mais incisivo. Como eu não quero isso, eu quero manter um perfil mais conservador para evitar qualquer problema. Eu vou deixar dessa forma porque no máximo a 70 graus está muito bom para mim. Talvez não seja bom para você aí de casa, mas essa diferença de 10 graus com algumas configurações simples para mim já está de bom tamanho. Bem pessoas, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha dado para entender aí. E vejam lá os outros dois vídeos que eu recomendei para vocês, da RX 570 limpando e também do Afterburner, para vocês saberem como que monitora esses dados aí. Me adicionem lá no Instagram caso você queira, Skandar_Souza, porque eu também atualizo meus vídeos por lá. E por hoje é isso. Obrigado por assistir meu vídeo até aqui. Valeu, falou e tchau!